Qual que foi a decisão mais importante que eu tomei na minha carreira? Eu estava passando pelo YouTube, eu vi essa thumb e essa thumb me chamou a atenção. E eu venho aqui para falar para vocês um pouquinho da minha experiência e contar o que realmente impactou e qual foi a decisão mais importante que eu tomei, na verdade, quais foram as decisões e por que de tomar essas decisões e como que isso fez eu estar onde eu estou hoje. Se você não me conhece, sou o Vinícius Pascoal Antônio aqui do Pascoal Dev, eu sou um programador há mais de 11 anos, sendo que os últimos 5 anos eu morei e trabalhei na Alemanha e agora eu voltei da Alemanha para trabalhar remotamente para uma startup no Brasil, para ganhar dólar e trabalhar remoto, né? Então, se você está curioso para saber qual a decisão que eu tomei nesses 11 anos que foi mais impactante e por que eu tomei essa decisão, assiste o vídeo até o final. Para falar um pouco mais sobre isso, tem que contextualizar e falar qual era o meu momento. Era meu segundo emprego na área, eu tinha vindo do primeiro trabalho que eu era um full stack, trabalhava com Git, trabalhava com um time gigante e a gente tinha uma pessoa responsável por Git que era muito, como eu posso dizer, se preocupava muito com os padrões e com as boas práticas. Então eu aprendi desde cedo a trabalhar do jeito certo. E nesse trabalho que eu estava no segundo emprego, a gente estava com muito problema de versionamento, muito problema de merge, o pessoal não sabia usar direito, a gente não tinha um padrão muito definido porque era go horse, faz. Tem um contrato milionário, temos que entregar, era um projeto gigante, só que tava mal demais, tava horrível, não tinha organização. E como a gente não tinha DevOps, isso em 2013, 2014 não existia isso, perguntaram quem queria ser responsável ou quem que podia ajudar. E aí que entra qual que foi a decisão mais importante que eu tomei e que eu venho tomando na minha carreira, que é quando as coisas são difíceis, se arriscar e dar a cara. Então, para contextualizar, eu tinha 3 anos de experiência, eu era um júnior na época, tinha muitos caras mais experientes que já sabiam, era um projeto crítico, e mesmo assim eu me ofereci, me voluntariei para ensinar, para definir o padrão e para meio que controlar. Foi muito bom porque, tirando a parte da oportunidade que eu tive de crescer, de ter esse lado mais de liderança entre os líderes e entre as pessoas que eram importantes, eu aprendi bastante sobre Git, porque eu achava que eu sabia, porque eu sabia usar, só que eu não conseguia explicar direito. Então, eu lembro que um sênior me perguntou, cara, mas por que eu tenho que fazer o rebase aqui em vez do merge? Eu não sabia explicar, não sabia que o rebase você guarda os commits na stash, reaplica o que está na outra branch e depois aplica commit por commit, enfim. Tem um vídeo que eu vou falar sobre Git depois, não sei se já saiu, porque o Marcelo demora muito para soltar, mas eu tive que me preocupar com essas nuances e como que as coisas funcionam por debaixo dos panos, que é outra coisa importante também, você realmente entender o que está acontecendo. Mas voltando à decisão, é uma coisa que aconteceu muito na minha carreira e que é um conselho que eu dou para vocês, que é se arriscar e pensar que quando você começou a estudar, assim como quando eu comecei a estudar, eu não sabia programação, não sabia nada. E agora a gente está trabalhando o tempo todo, a gente consegue receber nosso salário com programação, a gente está aprendendo cada vez mais. E se você for para pensar um tempo atrás, quando você começou a aprender lógica, ou que é um if, for, se alguém te perguntasse sobre, cara, tu já trabalhou com MVC ou alguma biblioteca, um framework front-end, não sei de onde você está vindo, parecia coisa de outro mundo, parecia rocket science, né? Então, o mindset que eu tenho, que vai muito com por que eu tô onde eu tô, por que eu sempre consegui trabalhos bons, por que eu sempre tive oportunidades boas, é porque eu aproveitei essas oportunidades. Eu não tive medo de me jogar, eu não tive medo de me arriscar, porque é muito fácil pra gente pensar o que pode dar errado e o que pode atrapalhar na sua carreira, mas a gente esquece de pensar o que pode dar certo e as oportunidades que podem acontecer. Geralmente você ganha mais reconhecimento, você pode ter um aumento de salário, você vai mostrar para as pessoas que trabalham com você que você é uma pessoa que está disposta a aprender, que está disposta a entregar. E foi o que aconteceu, porque nesse emprego teve uma onda de corte, então ficaram só as pessoas chaves, que eram os seniors especialistas, que não era o meu caso, mas eu era responsável pela integração contínua e pelas umas paradas que eram muito específicas desse projeto. A gente trabalhava com Naves, que era um sistema embarcado, era como uma black box e era muito específico. Então, por eu ser o cara que estava responsável por meio que levar o código que a gente implementava para o cliente, me manteram 3 meses. Esses 3 meses eu consegui juntar mais dinheiro, consegui estudar também durante esse período e não perdi o emprego nessa época por conta dessa decisão que eu tomei. O outro emprego que eu consegui foi indicação de um dos seniors que trabalhavam nesse projeto. E aí depois um outro sênior foi trabalhar no Walmart, que era muito difícil também, me chamou e eu fui. E eu lembro que eu não sabia nada para poder trabalhar lá. Eu fiquei uma semana estudando o que eu tinha que aprender para me preparar para a entrevista, para entender o que era microserviço. Na época, isso 2015, 2016, então estava o hype de microserviços, event-driven, eu não fazia ideia do que era. Não sabia, era muito mais fácil para mim falar, não sei, não posso aplicar. Mas eu pensei, cara, o que eu preciso aprender? Porque
uma coisa que é muito importante para vocês, uma coisa que me ajuda muito, é você pensar que, assim, não é nem papo de coach, já sendo um papo de coach, mas é saber que se você investir seu tempo, você consegue aprender as coisas. Pode demorar mais, pode demorar menos, mas você consegue aprender. Se você aprender a programar, você consegue aprender conceitos mais avançados. Eu lembro quando eu estava aprendendo Event Sourcing, Event Driven, eu não fazia ideia do que era, eu me senti a pessoa mais burra e hoje, ou quem diria, eu já dei uma palestra no TDC sobre Event Sourcing da minha experiência na Alemanha. Eu só consegui isso porque eu não falei não, eu arrisquei para essa responsabilidade, que me abriu portas para outro trabalho, que me abriu portas para o trabalho no Walmart, onde eu aprendi sobre Event Driven, sobre microserviços, que foi uma experiência chave para conseguir abrir a porta para o trabalho que eu consegui na Alemanha, que era muito específico de Event Sourcing, então eu tinha que ter esse conhecimento que eu aprendi de lá, e era muito mais fácil falar não, porque eu ia para um país que eu não falava o idioma, eu não conhecia ninguém, mas eu fui, essa experiência única me fez aprender alemão, me fez, cara, imagina, 5 anos na Europa, quando eu voltei agora, o trabalho que eu estou hoje, que é um trabalho excelente, sim ou sim, 100% ligado a essa experiência. Então você tem que falar mais sims do que não, você tem que se arriscar. É lógico que eu também estou falando para você que tem que ser um escravo, que tem que trabalhar e fazer tudo que as pessoas pedem, mas você tem que ter discernimento e saber que as coisas às vezes são difíceis, mas encara como um desafio, pensa o que o Narutinho faria, o que o Rock Lee faria. Imagina só que ele não treinasse para ganhar do NEG, porque era impossível. Imagina se o Corinthians não acredita que dá para ganhar do Atlético Mineiro. Então tem que pensar sempre assim. Então a melhor decisão que eu tomei foi de aproveitar as oportunidades, por mais difíceis que elas parecessem, como agora que tem uma oportunidade para você se inscrever no canal se ainda não é inscrito, curtir esse vídeo e comentar aqui o que eu quero saber na sua carreira ou no seu aprendizado, o que até agora tem sido ou foi um diferencial para você. Fechou? Sou o Passo com a Dev, a gente se vê no próximo vídeo. Falou!